que ele possa ser, Senhor, teu instrumento. E desde já nós proibimos toda a retaliação das trevas contra a palavra de conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pode colocar aí. Amados, nós, semana que vem, temos um desafio. O seminário Dons do Espírito Santo. Nós convidamos o pastor João Souza, mais conhecido como Joãozinho. Para quem conhece os irmãos já de longa data, ele era da igreja do Asaf Borba, aquele irmão do louvor, né? E ele é um estudioso das Escrituras, é um mestre na palavra. E ele, dentre os seminários que ele oferece para ministrar e ensinar nas igrejas, está esse assunto, os dons do Espírito Santo. E ele tem livros a esse respeito. E ele vai trazer o livro dele, vai trazer o material dele e vai nos dar um seminário sobre esse assunto, coisa que a gente já estava aguardando e esperando há algum tempo. E nós precisamos estar aqui. Eu sei que é um final de semana, mas eu gostaria de convocar você. É no sábado à tarde, a partir das 16 horas, serão 2 ministrações. Nós colocamos um espaço um pouco maior, mas é possível que em 2, no máximo 3 horas, termine. Então seria 16, 17, 18, 19, até as 19, não imagino que até as 19 e no máximo 20, conforme os acontecimentos, nós encerramos essa parte da tarde. E vamos continuar mais 2 ministrações na parte da manhã, no domingo. Começando às 9 da manhã, 2 ministrações também. Então, possivelmente 9h30 ele começa a ministrar, façamos um período de louvor ou de oração, mas separamos aí até meio-dia. Deixamos o espaço para que ele possa ministrar esses assuntos. Pode ser que seja menor, tá? Por isso que eu quero deixar essa ênfase aí. Mas a entrada é franca, né? Você não precisa pagar nada para entrar, mas teremos a oportunidade de ofertar para a cobertura do evento. O irmão não cobra para fazer esse seminário. Ele aceita uma oferta de amor. E aí eu perguntei, irmão, mas oferta de amor? Ele falou, não, até alguns ofertam com amorzinho, outros ofertam com amorzão. Então, o tamanho do amor é a gente que dá. Mas ele vem de Porto Alegre, ele mora de Porto Alegre. E ele está fazendo aniversário essa semana. Quando ele chegar aqui, ele vai estar com 67 anos. Ele me fez lembrar, né? Porque faz muitos anos que eu não o vejo. Esse pastor João, esteve conosco, obrigado, irmão. Estive com ele num acontecimento muito interessante, que foi quando nós estávamos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde teve uma proposta do primeiro encontro da mente. Era o primeiro encontro feito por um padre que nem é reconhecido, e nesse encontro era o primeiro encontro da nova era no Brasil, na base da feitiçaria braba. E tanto que na noite lá de sábado haveria levitação, cura por imposição de mãos, cura para tirando bichos do corpo, ia ter pinturas por inspiração de mestres da sabedoria, e tudo isso foi por água abaixo, porque em paralelo nós fizemos um grupo de oração e mantivemos todos os dias do evento regando com oração com gente de Goiânia, gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Foi um acontecimento marcante. E ele estava lá e nós temos isso na memória. Então eu convoco você a estar aqui. Alguns eventos, inclusive, foram desmarcados em outras igrejas. Teremos irmãos do Capão, e os irmãos que estão interessados na Vila Mariana, de outras igrejas que já estão sendo convidados. Então eu convoco você, para usar os dons do Espírito Santo, nós precisamos conhecer a palavra. Porque o que há de uso indevido dos dons do Espírito é muito comum. Então, com base no que a palavra de Deus nos ensina, nós queremos ser usados nos dons do Espírito. E aí nós vamos começar. Não digo que isso vai ser o começo, meio e fim. Não, vamos começar a tocar nesse assunto com a vinda desse pastor. E depois nós vamos continuar aquilo que Deus nos permitir. Amém, irmãos? Então, guarde isso. Faça esse esforço e não perca Seminário Dons do Espírito Santo. Amém.
Em rápidas palavras, se Deus permitir, gostaria de destacar mais um aspecto da aliança. Para isso, eu gostaria de ler com você Isaías 53. Esse texto é um texto profético, fala de... Para nós é um texto profético porque menciona o sofrimento de Cristo, 700 anos antes dele nascer. Isaías 53 diz assim, aliás, parece que temos 5 pessoas acompanhando o nosso culto pela internet. Sejam bem-vindos. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Até aqui. Nós temos visto nas últimas pregações, nos últimos estudos sobre aliança, que Deus escolheu essa forma para tratar com o seu povo. Deus escolheu essa maneira para imprimir em Abraão e na sua descendência a declaração de que ele teria um pacto conosco. E nós vimos vários sinais de uma aliança. Nós vimos que trocavam-se as armas, os cintos, os vestidos, eles praticavam esses rituais para declarar, olha, agora nós estamos unidos. Falamos sobre o nome, a troca de nomes. E hoje eu queria falar sobre o sinal no corpo. Quando alguém fazia um acordo com alguém, quando alguém fazia um pacto, uma aliança com alguém, um dos passos dessa aliança era fazer um sinal no corpo e que pudesse declarar publicamente que havia uma aliança com determinada pessoa. Então, nas culturas antigas, usava-se a frase bater das mãos. O bater das mãos um no outro. É uma frase comum quando se queria dizer que haveria uma aliança entre um e outro. Fulano vai bater as mãos com fulano. Significa, olha, fulano vai fazer uma aliança com outra pessoa. E a prática consistia geralmente, em que os parceiros dessa aliança faziam uma incisão, um corte nos pulsos, onde pudesse sair bastante sangue. E ao sair o sangue, eles davam as mãos um para o outro, para que a mistura do sangue pudesse indicar que eles estavam se unindo. Então eles seguravam um no braço ou na mão do outro, e, como eu já até mencionei aqui, algumas culturas ainda hoje fazem isso na África, eles esfregam algum abrasivo na ferida, no corte.
Então, alguns passavam, por exemplo, pólvora, alguma coisa que pudesse, depois que fez o corte, o sangue começou a sair, eles passavam bastante pólvora para manchar a ferida, para que quando cicatrizasse, ficasse uma mancha. E aquela mancha indicaria mais facilmente a distância, a aliança que foi feita. Então, outros colocam essa celebração da aliança como origem do aperto de mão, da onde vem o nosso costume de apertar as mãos, não é verdade? Outros colocam ainda como o balançar das mãos apertadas, né? Cumprimenta e balança as mãos. Isso veio dessa prática. Nós não fazemos isso mais hoje. Nós não praticamos mais. Não temos em nossa cultura essa ideia de aliança. Mas ficaram algumas práticas como reflexo em nossa cultura. Outra coisa é o fato de agradecer, ou se fazer um tchau, tchau, hein? Ou quando faz alguma coisa, obrigado, hein? O que está fazendo? Mostrando. Então, esses sinais são oriundos como reflexos dessa característica muito comum, muito usada nos pactos de aliança, de celebração da aliança. Teve um missionário chamado Livingstone, que o Livingstone foi aquele que ele passou muitos anos, boa parte da vida na África. Foi ele que, além de tudo, além de evangelizar as tribos na África, ele foi entrando para descobrir onde era o nascente do Nilo. Onde é que o Nilo nascia? Ninguém sabia, até ele entrar lá pelo meio e descobrir que era lá no coração da África. Hoje, Uganda, né? O Nilo nasce ali, acho que em Uganda, se não me engano. Não estou errado. Mas ela no coração da África que nasce. E ele foi o que descobriu isso e anunciou ao mundo. Então, de tempos em tempos, ele voltava para a Europa e mostrava o que estava sendo feito, a evangelização como estava, os locais que ele tinha alcançado. Ele, ao mesmo tempo, fazia os seus mapas da região, que ninguém conhecia, entregava para as pessoas. Então, ele foi um desbravador daquela região e evangelizava as tribos que passavam. Uma vez ele foi para a África, e as pessoas ficaram aguardando ele voltar, passou 1 ano, nada, 2, 3, nada, 4, nada, 5 anos, nada. E pensaram, vai ver que ele morreu e não teve como avisar. A gente precisa saber. Então, mandaram Stanley, era um missionário também, mas que foi com o objetivo de encontrar o Livingstone no meio da selva. E o Stanley conta nos seus diários que cada vez que ele entrava numa tribo, 2 coisas ele fazia. Ele perguntava se conheciam a Jesus. E na maioria das tribos o pessoal dizia, Jesus? Não, nós conhecemos ele. Como vocês conhecem? Nós conhecemos Jesus. Ele andou por aqui. Como ele andou por aqui? Não, Jesus é assim, assim, assim. E quando ele ia ver, eles estavam se referindo ao Livingstone. O Livingstone já tinha passado por lá. E a outra coisa que ele tinha que fazer, já que ele estava procurando o Livingstone e todos gostavam do Livingstone, o Livingstone fez uma aliança com a gente. Então você vai ter que fazer uma aliança com a gente também. Toca cortar o braço. Sangue, alguns punham lá na bacia, misturavam o sangue num pote, tomavam com sal, coisa parecida, faziam os sinais. Tá bom, tchau. Preciso ir, vai ir embora. Aí o pessoal vinha, até aqui a gente te acompanha, daqui para lá é outra tribo. Aí ele entrava na outra tribo e, olha, mesma coisa. Não, nós conhecemos Jesus. Só que você tem que fazer uma aliança com a gente. E toca fazer. Todas as tribos que ele entrou, ficou com o braço todo cortado, todo lanhado, porque o pessoal abraçava, recebia ele e os que estavam com ele por causa da aliança, e o davam condições para ele prosseguir a viagem. E ele voltou com os braços todos marcados das alianças que fez nas tribos. Encontrou o Livingstone, realmente estava muito doente. Deu tempo de dar um remédio para ele e tudo mais, mas ele não suportou, logo depois ele faleceu. E como não podiam, eles queriam trazer o Livingstone de volta, mas o povo lá disse assim, não, você pode levar o corpo dele, mas o coração dele vai ser enterrado aqui na África. Então pegaram, tiraram o coração dele depois de morto, enterraram na África e ele levou o corpo para a Europa. Então, irmãos, essa marca no corpo é algo forte na aliança. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, disse Deus.
Alguns interpretam esse texto como um sinal de aliança. Aliás, no hebraico, quando você lê a Bíblia, e em geral faz menção na Bíblia de mãos, inclui-se nas mãos o pulso. Para o judeu, quando fala mão, está incluindo o pulso. Nós separamos o pulso das mãos por entendimento, mas para o judeu não. O pulso faz parte da mão. Então, quando diz que alguém foi preso pelas mãos, tal, está dizendo pulso. Quando alguém foi crucificado e puseram os cravos nas suas mãos, é pulso em geral, inclui pulso. E, de fato, tanto o corpo que acharam que era crucificado, encontraram com cravos, sinais de crucificação, era no pulso que colocavam alguns, porque a mão não suportaria peso, rasga. Então coloque-se no pulso entre os ossos, para prender na cruz. Então, Isaías 49:16, o Senhor diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E alguns intérpretes dizem, isso aí tem a ver com a marca da aliança. Nas palmas da minha mão eu te gravei. E mais, está escrito, os teus muros estão continuamente diante de mim. Ele estava falando de uma aliança que foi feita com o povo de Israel. Ora, Deus fez aliança com o povo de Israel através de Abraão. E todos os detalhes foram sendo dados a Abraão e foram solicitados a Abraão, e Abraão fez, como nós já falamos aqui. Se você não sabe, estão no nosso site as pregações anteriores sobre aliança. E Deus pediu um sinal para Abraão, uma marca no corpo, que está escrito em Gênesis 17, no verso 10 a 14. Quando Deus chegou e fez uma aliança com ele, prometeu a terra para ele, prometeu uma aliança com a sua descendência, e Deus disse para ele assim, Isaías 17, verso 10 a 14. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado o nascido na tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. A circuncisão se poderia dizer, hoje a operação de fimose que se faz nas crianças, nos bebês. Retira-se a pele da extremidade do membro sexual masculino. E era feito isso lá, e Deus falou assim, eu quero uma aliança com vocês, eu quero um sinal. Aí a gente se arrepia todo, porque não é tanto da nossa cultura, né? E, aliás, procurando sobre isso, existe um movimento contra a circuncisão. O bebê, né? Eu quero dizer que isso tem a ver com um sinal com a descendência. Alguém poderia dizer, por que Deus não marcou o dedinho da mão, né? Podia marcar o dedão, alguma coisa assim, alguma coisa extra. Não, foi marcar bem o membro sexual masculino. É porque a aliança é com a descendência. É de onde vêm os filhos. E seria uma marca para dizer, vocês são diferentes dos outros povos. E tem razões que eu vou dizer aqui, por quê que Deus também escolheu. Seria uma marca física, um memorial da aliança de Deus. E era uma prática comum no Oriente Médio Antigo. A diferença comum em outras nações. Outras nações fizeram. Você encontra quadros do Egito, de pessoas fazendo circuncisão no Egito. Os árabes modernos também usam isso. O povo judeu até hoje pratica isso. Mas eu queria lembrar você que Deus falou assim, que deveria ser feito ao 8º dia. E um médico descobriu que, muito tempo atrás, que no dia 8º do nascimento de um bebê,
é o tempo, é o dia em que existe o maior número de hemácias no sangue. De sorte que não há hemorragia. Então, no 8º dia, e era tão sério isso, que não importava, se o 8º dia caísse no sábado, teria que ser feito mesmo assim. Então Deus cuidou para que isso acontecesse, e ao mesmo tempo trouxe uma marca, um memorial da aliança com Deus. Eu quero dizer outra coisa, assim como o sacrifício para nós, às vezes é uma coisa, sacrifício, vai matar o animalzinho, mas a gente vai no açougue e compra a carninha sem nenhum problema, não é verdade? Tirando os vegetarianos aqui, qualquer um compra sem problema nenhum no açougue. Lá também, a parte o sacrifício do animal era de uma maneira mais, entre aspas, humana possível, né? De dizer sem sofrimento. Porque era cortado, o sangue começava a sair, o animal perdia os sentidos e morria. Hoje é diferente, hoje é pior até. Mas no tempo não, os judeus faziam isso rapidamente. Tinha sua maneira de fazer isso, sacrificavam a Deus, uma parte era ofertada a Deus, a outra parte era comida pelos sacerdotes, outra parte comida por quem ofertava. Então era um tipo de um açougue religioso. O problema da maldade com os animais veio do paralelo, quando os outros religiões começaram a querer imitar a obra de Deus. Aí começaram as tribulações. Eu estou falando isso por quê? Porque quando chega na circuncisão, hoje, muita gente se arrepia e fala, que absurdo, olha o que fazem por aí, circuncisão das mulheres. E isso é obra do diabo, para desestruturar aquilo que é um símbolo dado por Deus. Você entende? Aquilo que Deus ordenou o sacrifício para dizer, um dia virá um cordeiro que é Jesus, que vai salvar o mundo dos seus pecados. Então marcou o povo com a ideia de que uma vida deveria sofrer no lugar da outra, o sangue iria pagar pelo pecado. Então as pessoas entenderam, então era sacrificado um animal no lugar da pessoa que estava lá colocando os seus pecados em cima do animal. Para que Jesus pudesse vir depois de ser entendida a obra. Mas os outros povos de outras religiões começaram a praticar sacrifícios de forma cruel, e até hoje tem crueldade com animais por causa disso. Porque existe, como a Neuza Itioca escreveu, a doutora Neuza Itioca escreveu, uma necessidade do mundo espiritual de querer imitar a obra de Deus. O mundo espiritual maligno, de querer imitar as coisas que Deus faz. Então existe também no mundo espiritual maligno sacrifícios. E são cruéis. Agora, exatamente a mesma coisa na questão da circuncisão. Outros povos começaram a praticar isso, só que com outras finalidades. Os outros povos fizeram essas coisas com outras finalidades. Então a finalidade, por exemplo, está chegando a virilidade, o rapaz está virando um homenzinho, pode casar, então faz a circuncisão. Terror, porque fazer com o mais velho é mais difícil. Outros faziam por outras situações sociais. Ou outros objetivos religiosos. Passou a ser algo cruel em função dessas coisas. Então não misture as coisas. Aquilo que Deus fez, fez das coisas certas. Fez com o objetivo correto. E era uma prática comum, como já disse. Os árabes até hoje têm essa ideia, porém o significado ele está se tornando um homem, então faz a cirurgia. Para judeu, significava o quê? Uma nova relação com Deus. Então tinha privilégios e tinha responsabilidades. Tinha compromisso, tanto para com Deus, quanto para com o povo de Deus. Então quem era circuncidado sabia, eu tenho um compromisso com Deus e tenho uma responsabilidade com a minha descendência, porque Deus fez um pacto comigo. Eu tenho um pacto com Deus que vai se reproduzir na minha descendência. Então é compromisso. Vou adiantar aqui. Simbolizava o quê? O afastamento dos costumes dos povos que estavam distantes de Deus. Como assim? Em Josué, no capítulo 5, o povo saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto. E aquela geração que ficou no deserto não se circuncidou. Então, quando Josué foi entrar na terra prometida, teve que fazer a circuncisão. Então, prepararam-se e fizeram a circuncisão do povo. Foi uma situação dolorida. Mas veja só, escrito aqui em Josué, capítulo 5, versos 7 a 9. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. Ele está falando que Deus fez a geração ser morta no deserto.
E no lugar dessa geração que rejeitou a Deus, os seus filhos foram postos no lugar. E a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, irmãos, saíram lá 600.000 homens, tiveram filhos no deserto, é quase 1 milhão, de homens. Circuncidou toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam, porque tiveram que sarar, ficaram doentes. Disse mais o Senhor a Josué: hoje, presta atenção que Deus falou, hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Foi no dia da circuncisão. Hoje eu retirei de vocês a desgraça do Egito. Como? Por quê? Só porque fizeram a circuncisão? Só porque fizeram a aliança que Deus havia solicitado a Abraão. Entenderam? Hoje. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Gilgal significa círculo de pedras, que vem da palavra revolver e que significa a ideia de liberdade. Então, a circuncisão simbolizava uma libertação do jugo dos povos. Significava também uma libertação da vontade do egoísmo. Como assim? Deuteronômio 10:16, a palavra de Deus, 10:16 de Deuteronômio diz assim: circundai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então Deus estava interessado com a ideia da circuncisão, que era física, de que houvesse a transformação dentro do coração. Esse era o objetivo da palavra de Deus, esse era o objetivo da lei, a transformação interior, e ainda que tivesse que marcar-se por fora, para lembrar de que havia um compromisso com Deus. Então circuncidai o vosso coração. Agora vamos pensar no Novo Testamento. O que significa hoje? Porque isso era um sinal da aliança. Uma aliança que foi feita com Abraão e em Cristo Jesus foi transferida para nós. Será que eu preciso me circuncidar então? Romanos 2, 28 a 29. Paulo começa a esclarecer isso logo de cara. Olha só. Romanos 2, 28 e 29. Ele está falando aquilo que Deus já tinha dito lá, que nós lemos aqui em Deuteronômio 10:16. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então ele está dizendo assim, judeu para Deus é aquele que foi circuncidado aqui dentro, não fora. Circuncisão é do coração que importa para Deus. Era isso que ele buscava no povo de Israel. Então, o batismo hoje, ele é o sinal da circuncisão, ele é o sinal da aliança feita em nós. Por isso que Paulo também escreveu aqui em Colossenses, no capítulo 2, no verso 11 e 12. Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Ele deixa muito claro, falando que estamos em Cristo e diz: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele está dizendo, olha, você se batizou em Cristo, então você foi circuncidado em Cristo Jesus. O sinal que antes se exigia no físico do povo judeu, hoje foi transferido para algo feito no coração, a circuncisão de Cristo. Quando vocês foram batizados, vocês foram circuncidados em Cristo Jesus. Não é mais físico,
É no coração direto, porque o Espírito Santo veio operar a transformação e o novo nascimento dentro de nós. Então, Paulo foi alguém marcado, e com isso trouxe as marcas. A marca principal, então, é quando o batismo é uma marca de uma aliança que você fez com o Senhor. Equivalente à circuncisão do judeu. Só que, mesmo tendo a circuncisão física, o povo de Israel não conseguiu fazer com que a lei chegasse ao coração. Então eles endureceram a cerviz, isto é, não se dobraram perante o Senhor. Foram tratados com dificuldades ao longo do tempo para que pudessem ser quebrantados. Mas o Senhor cumpre as suas promessas no seu povo de Israel. Então, existem marcas hoje no corpo de Cristo. Marcas de Jesus. Marcas dessa aliança. Essa marca inicia-se no pacto, que é no batismo. Muito bem. Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versos 17 e 18. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então agora quem está em Cristo tem a marca de Cristo. E essas marcas vêm por ter uma aliança com Ele. E essas marcas que ele está se referindo ao sofrimento. Ele está falando justamente o assunto aqui desse texto vocês têm que tomar cuidado, porque alguns se gloriam entre vocês, ele está falando aos Gálatas. Alguns judaizantes chegavam lá e falavam, vocês têm que conhecer Jesus, têm que receber Jesus, mas tem uma coisa, vocês têm que passar pela circuncisão. Se vocês não cumprirem a circuncisão, vocês estão fora de Cristo. Então vocês têm que se circuncidar, mesmo sendo cristãos. E ele diz, vocês estão perdidos. Olha aqui no versos anteriores, ele diz, desde o verso 11, vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Ele pessoalmente escreveu aquele pedaço lá. Antes ele editava por alguém a carta. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então ele está dizendo assim, eles se circuncidam para não serem perseguidos, porque os judeus não aceitam vocês não serem circuncidados. Então eram perseguidos. E ele disse, eles estão querendo se livrar do sofrimento. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Então começou a se tornar a circuncisão um motivo de orgulho, enquanto que deveria ser um motivo de humildade, dizer, Senhor, tua bênção é que vem através de mim. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Mas desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim, eu sou circuncidado, mas sofro a perseguição dos judeus, mesmo sendo circuncidado. E eu sofro, olha aqui, eu tenho as marcas das aflições de Cristo. Eu não vou ler agora, mas se você abrir em 1 Coríntios 11, 23 a 28, você vai ver que ele foi apedrejado, que ele sofreu naufrágio, foi açoitado com varas, foi apedrejado 3 vezes, ele sofreu um naufrágio, não foi uma vez não. Ficou no meio de trabalhos, fadigas, vigílias. Então Paulo foi alguém que foi machucado por pregar o Evangelho. Então ele trazia no corpo as marcas de Cristo. E ele falou, a circuncisão e circuncisão não valem nada, senão se tornar uma nova criatura, nascer de novo. Ele fala em Colossenses 1:24, regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O meu sofrimento é pela igreja, ele diz, mas eu trago na minha carne essas marcas. É fruto da aliança com Deus. Então, eu não vou ler mais outros textos, vou lembrar você que Satanás também quer imitar isso. Como? Além de desviar as formas e imprimir nas culturas maneiras erradas e razões diferentes, Satanás quer imitar isso no final dos tempos,
quando ele quiser colocar na mão ou na testa um sinal, a marca da besta. Na mão ou na testa. A marca da besta está lá, e todos aqueles que tiverem a marca da besta vão ter liberdade de comprar, vender, os que não tiverem não terão, e depois está lá escrito em vários textos de Apocalipse que no final vão para o lago de fogo, tanto Satanás, seus anjos, quanto aqueles que estavam marcados com o sinal da besta. Mas o que eu quero, direto ao assunto, encerrar dizendo, muito bem, nós temos a marca. A marca, a nossa parte, é a circuncisão, que para nós no Novo Testamento refere-se ao batismo. E Jesus? E Deus? Cadê a marca em Deus? Cadê a marca em Deus da nossa parte? Eu já li Isaías 53. Vou ler de novo. Aqui é a marca. Se para nós o batismo já é uma marca da aliança que temos com Deus, porque é uma marca interior, com Jesus foi literal. Jesus foi marcado com as nossas marcas. Quando está escrito aqui, Isaías 53, que no verso 2, ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Era a nossa enfermidade. Foi marcado nele. As nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi marcado, a marca no corpo de Cristo não foi nada comparado com a circuncisão, não é nada comparado ao sofrimento da carne de Jesus. Se você acha que a circuncisão é algo de arrepiar, imagina o que Jesus sofreu, mas ele, para marcar fisicamente uma aliança com a gente, sofreu na cruz o que era nosso. Então, se por um lado, a aliança tinha que ser dos dois lados, cada um tinha que marcar o seu lado. Deus solicitou para Abraão: Abraão, todo macho na tua casa vai ser circuncidado, todo homem na tua casa. A tua descendência, assim vai acontecer até o final. Todos a sua descendência vão passar pela circuncisão. Muito bem. Tá bom, Senhor? E o Senhor? Que marca o Senhor vai levar no seu tempo? Mandou Jesus para ser marcado pela sua iniquidade, pela minha iniquidade. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado a matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado. Quem o contará o tempo da sua vida? Foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele não era para morrer, ele nunca pecou, nunca fez pecado nenhum, nunca saiu engano da sua boca, nunca fez injustiça. Jamais deveria morrer, mas morreu por nossa causa, em nosso lugar. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Se uma circuncisão fazia as pessoas ficarem enfermas até que sarassem, Jesus ficou enfermo na cruz. Quando a sua alma se puser por expiação, por sacrifício do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, o fato de Jesus levar a nosso pecado na cruz, ele estava marcando o corpo dele. Como assim? Lucas 22. Ou melhor, João 20. Vou ler mais esses dois textos. João 20,
Vamos encerrar. No verso 24. João 20, 24. O que aconteceu? Jesus apareceu para os discípulos e disse: paz seja convosco, quando ressuscitou. Apareceu para os discípulos. Tomé não estava. E no 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então Tomé falou: não acredito enquanto não puser o dedo no lugar dos furos na mão de Jesus. Eu não vou crer enquanto não puser a mão no lado que eu vi. Todo mundo viu. Ele foi colocado uma lança, entrou no seu lado, saiu sangue e água. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E foi direto para Tomé. Tomé, põe o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O que é que Tomé viu? Marcas, sinais da cruz, buracos, provavelmente aqui nos pulsos de Jesus. Põe a mão aqui do lado, irmãos, é porque estava marcado. Estava saliente, estava inchado, alguma coisa nesse sentido. Dava para perceber. Põe a mão aqui do meu lado, irmão. Jesus foi furado por baixo com uma lança. E quando chega em Lucas 22, 19, Jesus explica o que vai ser, o que serão essas feridas. Lucas 22, 19. Lucas 22, vamos ler do 17. Lucas 22, 17. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Era um pão partido, era um pão rasgado, era um pão que foi tirado pedaço, que era o corpo dele por nós. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Portanto, foi por nós que ele partiu o pão, ele partiu a sua carne, ele verteu o seu sangue. Ele ficou marcado com isso. As marcas ele pede. Então a aliança para nós é o seguinte: você vai marcar a sua vida com uma aliança comigo através do batismo. E eu marquei a minha vida para você na cruz. Porque eu fui partido, eu tenho as marcas. Está claro isso, irmãos? E Jesus falou isso: olha, foi por vocês. O pão é partido por vocês, meu sangue é derramado por vocês. Era tudo nosso. Mas ele fez questão de ficar marcado porque ele tem uma aliança com você. E ele honra a aliança que tem com você. Nós devemos honrar a aliança que temos com ele. E essa bênção que está sobre nós, essa postura que nós devemos ter, temos uma aliança com o Senhor, então houve aqui agora uma troca de sinais. E Paulo falou: não, ninguém me inquiete. Eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, trazer no corpo as marcas de Jesus é trazer no corpo as marcas da mortificação da carne também. É dizer não ao pecado. É dizer não ao egoísmo. É dizer não aos desejos da nossa carne. E quando a carne não se converte,
E quando ela quer ofender a Deus com os seus atos, ela precisa ser levada para a cruz. Então, quando ela é levada para a cruz pela nossa própria vontade, a gente permite que ela vá para assumir aquilo que Jesus já nos deu, a gente mortifica a carne, a gente carrega no corpo as marcas de dizer não ao mal e dizer sim para Cristo. Irmãos, temos uma circuncisão. Você, homem e mulher, são circuncidados em Cristo no sentido de ser nascer de novo de dentro. Essa é a circuncisão de Cristo, as águas do batismo, como Paulo falou. E o Senhor levou sobre ele as nossas marcas. Vamos dar graças ao Senhor por isso, vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas vidas, e nós fomos chamados por Ti para termos uma aliança contigo, Senhor. O Senhor já nos deu grande parte disso, mas nós queremos viver cada uma delas. Nós queremos estar conscientes de cada parte desta aliança. Não queremos, Senhor, andar por essa vida sem ter consciência do tamanho que é, dos privilégios que temos e dos compromissos que temos também contigo. Senhor, confirma o compromisso que temos contigo. Senhor, a aliança que temos contigo, nenhum homem pode interferir. A aliança que temos contigo, ninguém pode quebrar. O Senhor marcou todo o seu corpo na cruz para fazer valer a aliança que tem conosco. E nós, Senhor, a nós foi pedido morrermos contigo e ressuscitarmos nas águas do batismo. Bendito seja o teu nome. Que, Senhor, o Senhor sabe que no nosso corpo não habita bem algum. Nosso corpo é falho, nossa carne não é confiável. Não é necessário, Senhor, marcar simplesmente a carne, porque a carne vai ficar no pó. Há um corpo novo sendo preparado por Tuas mãos nos céus. Mas, Senhor, na alma somos nova criatura. O que vale é ser nova criatura em Ti, Senhor. Ser circuncidado no coração, o anseio da Tua alma para o povo de Israel e para nós também. Então, Senhor, tira do nosso coração toda a imundícia. Queremos, Senhor, que os símbolos da circuncisão lá no passado sejam para nós também. Que nós sejamos, Senhor, separados do pecado, separados das trevas, separados das coisas imundas deste mundo, que possamos viver aqui numa vida justa, reta, sóbria, Senhor, como diz a Tua palavra. Que nós possamos ter também, Senhor, a significação de que pertencemos a Ti, Senhor. Temos uma aliança contigo e, Senhor, não havemos de fazer, Senhor, como o povo do passado, que o Senhor passou a se orgulhar desta marca, como se fosse uma coisa que ninguém mais tem, só nós temos. Senhor, nós não queremos dizer que somos orgulhosos por termos a Ti. Não, Senhor, nós queremos partilhar de Ti com todos que estiveram ao nosso redor. Queremos partilhar com aquele que não Te conhece. Queremos que muitos venham, Senhor, fazer um pacto e uma aliança contigo. Oh, Senhor, tira, Senhor, todo o orgulho do nosso coração. Dá, Senhor, força para entendermos que o Senhor fez a maior parte. Aliás, o Senhor fez toda a parte. E, Senhor, de nós o Senhor não cobra praticamente nada, a não ser que recebamos a Tua bênção. Senhor, obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque passamos pelas águas do batismo em sinal de aliança contigo. E o Senhor provou a Tua aliança conosco, sofrendo na cruz os nossos pecados. Muito obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos, Jesus, em Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pode sentar um instante, temos alguns rápidos avisos. Não esqueça, sábado, 4 horas. Paz do Senhor. Bom, enquanto ele está acendendo, os recados que a gente são os padrões, a gente já sabe. Segunda-feira não vai estar tendo a aula do Marco. Só baixa a luz, que eu acho que está... não haverá estudo da palavra. Reunião de oração, 8 horas. Reunião de mulheres, quarta-feira, 3 horas da tarde. As mulheres? Mulheres de joelho, famílias em pé. É isso aí, olha só. Se você quer marcar a sua aliança com Deus, curso de batismo, procure o pastor Gilberto ou o pastor Jorge. Marque a sua aliança com aquele que marcou já a aliança contigo. Thalita, rapidinho. Boa noite. Está abertas as inscrições para o FFC, que é Família Futebol Clube.
É um campeonato de futsal promovido pelo Ministério de Jovens. E a gente precisa ter no mínimo de 6 jogadores e o máximo de 10. Então, quem tiver interessado, se inscrever aí, os craques do futebol aí, pode vir falar comigo mesmo. E os campeonatos vão acontecer durante o mês de julho, sendo o primeiro dia 6 de julho, na parte da manhã. O local está sendo definido ainda, mas provavelmente vai ser na Penha. A inscrição, o valor da inscrição é de R$10, tá? E durante esse mês, a partir de já, nós estamos arrecadando alimentos que vão ser enviados para a Cruz Vermelha. A igreja que arrecadar a maior quantidade de alimentos, o grupo vai estar ganhando 2 inscrições para o acampamento de jovens do ano que vem, o acampamento geral de jovens. E no dia da final, que vai ser dia 6 de agosto, é isso mesmo? 3 de agosto, vai ter uma ação social lá no Céu de Coatira, que é na Penha, e aí serão feitas as doações, vai ter brincadeiras, orientação sobre exploração sexual infantil. Vai ser uma ação social lá no céu, nessa comunidade carente. E é isso, está abertas as inscrições. Quem tiver a fim de participar, a partir dos 15 anos, podem fazer as inscrições. E, se possível, vamos começar a trazer os alimentos, porque mesmo que, se a gente não vier a ganhar, tomara que ganhe, mas se a gente não vier a ganhar, a gente vai abençoar a vida das outras pessoas com os alimentos, tá bom? Obrigada. Então, relembrando o seminário, Dons do Espírito Santo, sabadão e domingo que vem. Vai começar a primeira ministração das 4 às 6, segunda ministração das 6h30 até umas 8h30, acho que até um pouquinho antes, né? Domingão, começa de manhã das 9 às 10h30, depois das 10h45 ao meio-dia e meio, aí depois à noite, culto da família. Vai estar? Amém. Próximo. Olha lá, vai estar acontecendo dia 29 de junho a EBF. Eu dei o aviso semana passada. Quem puder, já tenha certeza que vai poder ajudar, por favor, dê um nome. É importantíssimo porque a gente precisa saber quantas pessoas vão estar ajudando para poder fazer os almoços lá, né? Então, vai sair um ônibus daqui, é para todo mundo estar às 8h30, vai sair às 9 horas, que a Lívia ela pediu para falar, olha, não tem como ir de carro para lá. Vai ser em uma favela, eu acho que esse local ele fica ali dentro, então para você, sei lá, depois eu vou, não rola, mas fácil sair todo mundo junto daqui, vai para lá, almoça lá e volta todo mundo junto. Então, preciso do nome de quem for ajudar, por favor. Próximo, é isso aí. Obrigado. Pastor Morrone? Glória a Deus, queridos. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, por este culto, porque o Senhor está fazendo nas nossas vidas, que o Senhor vai fazer ainda. Obrigado, Jesus, por esta semana, que esta semana seja uma semana de poder, de graça, de vitória para todos nós. E como sempre fazemos, nós proibimos toda a retaliação do inimigo contra as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E Deus abençoe vocês vão na doce e gloriosa paz do Senhor.